Oi pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao tema da semana anterior, né? Anterior, né? Semana passada foi a pesquisa e hoje a gente vai dar então continuidade aí à introdução da física que a gente tinha visto lá na primeira aula desse bimestre. O nosso primeiro capítulo aí de física é o capítulo 4 e ele fala sobre a cinemática, né? Eu já postei para vocês alguns conceitos básicos no outro slide. Falei um pouquinho sobre o que é um movimento, o que é velocidade, o que estuda a cinemática. E hoje a gente vai botar em prática, tá bom? Falando um pouquinho sobre movimento, né? A gente só pelas imagens aí a gente já tem uma noção do que seria a cinemática, o que se trata aí, do que se trata o movimento, a velocidade. Vamos dar uma olhadinha aqui antes de começar a falar sobre movimento. A gente vai falar sobre essa conversão de unidade de medida, né, de velocidade. Todo mundo já ouviu falar em quilômetro por hora, né, metro por segundo, mas a gente nunca sabe, né, assim ao certo, né, vocês no caso eu acho que nunca viram ainda como que faz essa transformação. Como que eu passo de metro para segundo para quilômetro por hora? Ah, meu Deus do céu, deve ser difícil, professora. Que nada. Olha a diquinha que eu deixei aí para vocês. É muito simples. Segue a setinha vermelha. Para você passar de metro por segundo, tá? O metro por segundo sempre tem que vir junto, tá? Quando a gente trabalha velocidade, a velocidade ela é calculada com duas unidades, metro por segundo ou quilômetro por hora. Nunca só metro, nunca só segundo, tá? Sempre juntos. E essa medida, essa unidade de medida, ela é de acordo com o SI, que é o Sistema Internacional, tá bom? Para ficar uma coisa global, né? Para a gente não ter aí diferenças de unidades de medida em relação à velocidade em outros lugares, é uma medida global, tá? O Sistema Internacional é quem define essa medição. Então vamos lá, deixa eu terminar aqui o assunto. Metro por segundo, para você transformar para quilômetro por hora, é só você multiplicar, segue a setinha vermelha, multiplicar o valorzinho do metro por segundo por 3,6, que você vai ter o quilômetro por hora. Se você quer fazer o contrário, você quer um cara que é quilômetro por hora para passar para metros por segundo, você divide por 3,6. Então, metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Quilômetro por hora, metro por segundo, eu divido por 3,6. Deixei o exemplo aqui embaixo, né, da continha. Então, 72 km por hora dividido por 3,6, eu vou ter 20 metros por segundo, tá? Então, a cada segundo eu vou percorrer 20 metros. 108 km por hora dividido por 3,6, eu vou ter 30 metros por segundo. Então, a cada 1 segundo, eu vou percorrer 30 metros. Agora que a gente já sabe essa conversão, vamos entender o que é um movimento uniforme, né? Geralmente a gente fala que movimento é um deslocamento, né? Quando você tá no seu quarto e quer ir até a cozinha pegar um lanche, beber uma água, você vai estar se movimentando. Então, mesmo que não seja, no nosso caso aqui, um movimento retilíneo, né, uniforme que a gente vai ver, é um movimento. O movimento é um deslocamento, né? Você vai sair de um ponto para ir para outro ponto. Então, isso é movimentar-se, tá bom? Sobre o movimento uniforme, né, o movimento uniforme geralmente ele acontece em linha reta e a velocidade dele é constante, ou seja, a gente não tem aceleração. Não vai assim de 2, 10, 11, não. São sempre números, a gente vai ver lá na frente, daqui a pouquinho na imagem, que são sempre números, numerozinhos que seguem uma ordem certa e constante, tá? Não existe uma aceleração, ele não acelera, tá sempre no mesmo jeito, tá bom? Então, falando sobre o movimento aí, o movimento uniforme,
A gente pode falar também que ele é um deslocamento que vai acontecer em linha reta com velocidade constante, né, como eu falei, e os intervalos de tempo, eles vão ser iguais, como está escrito aí, tá bom? Então, vamos tentar entender isso olhando um exemplo. Esse exemplo aqui, deixa eu sumir aqui um negocinho. Deixa esse exemplo aí que eu botei para vocês de um carro dos pontos A ao ponto E, tá? Esses pontos A e E são só fictícios, tá, gente? Pra gente ter uma noção de posição. Então, no primeiro ponto aí, que é o ponto A, né, a gente tá vendo que o carro ele segue uma linha reta. Então, ele às 10 horas ele tava aí no zero, tá? Na posição 0, aí no ponto A, tá? E era 10 horas, beleza. Às 10:01, no ponto B aí, ele tava no quilômetro 1. Às 10:02, no quilômetro 2. 10:03, no quilômetro 3, e assim por diante. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos tentar entender. Do ponto 0 ao ponto 1, eu aumentei 1. Do ponto 1 ao ponto 2, mais 1. 2 a 3, mais 1. E assim por diante. Sobre o tempo, a mesma coisa. De 10 a 10:01, aumentei 1 minuto. De 10:01 a 10:02, mais 1 minuto. Ou seja, a cada minuto, ele fez quantos quilômetros a cada minutinho? Do ponto A ao ponto B? 1 quilômetro. Do ponto B ao ponto C? Mais 1 quilômetro. E no tempo? 1 minuto. Então, esse carinha aí, a cada minuto, percorre 1 quilômetro, tá bom? O que eu botei aqui para vocês no textinho foi o seguinte: a trajetória que passa pelos pontos A e B é uma reta, ou seja, a gente tem um movimento retilíneo, tá? No caso, os pontos A, B, C, D e E, tá bom? A distância entre A e B, a gente é AE, tá? Não é AB, não. A distância entre A e E é de 4 quilômetros e vai estar dividida em trechos iguais de 1 quilômetro para cada, tá bom? O intervalo de tempo que é gasto pelo carro, né, o reloginho lá em cima, é de 1 minuto sempre. Então, foi isso que a gente falou, que o movimento uniforme ele é um deslocamento que vai sempre ser em linha reta com velocidade constante, ou seja, sempre igual. As distâncias iguais, intervalos de tempos iguais. Não quer dizer que a distância vai ser o mesmo número do deslocamento, mas as distâncias serão o mesmo número sempre, tá? O carro percorreu distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, sua velocidade foi constante, ou seja, ela não mudou, né? Sempre o intervalo 1, 1, 1, 1. E a sua trajetória em linha reta é um MRU. MRU é movimento retilíneo uniforme, tá bom? Chegaram elas, não se apavorem, são as fórmulas do MRU. Eu vou dar uns macetes aqui para vocês, tá? Que eu vou ler aqui o que eu escrevi. O MRU, movimento retilíneo uniforme, ele tem função horária, tá? O que é essa função horária, né? Por exemplo, no movimento uniforme, a gente sabe que a posição ela varia com o tempo de forma constante. Então, a gente vai poder calcular a posição do móvel depois de um intervalo de tempo. Para isso, a gente precisa saber a posição inicial dele, que nem lá no carro, né? A posição inicial ali no ponto A é 0, ok? E também a gente precisa saber a velocidade. A gente vai saber isso aí já. Com a qual o corpo vai se deslocar, tá bom? E depois que a gente identificar essas informações, a gente vai utilizar essa fórmula aí. O macete que eu deixo para vocês em relação à fórmula é a fórmula do sorvete, tá? Então, assim, eu sei que é bobo, mas para vocês conseguirem memorizar bem. S é a posição final do móvel, tá? Então, a posição final, encerrou, acabou. S0 é a posição inicial, ou S1, tá, gente? Às vezes a gente usa assim, SF para posição final e SI para posição inicial, tanto faz. O importante é botar todo mundo no lugar certo.
V é a velocidade e T vai ser o intervalo de tempo. Essas informações elas vão ser dadas nas questões. Então, a gente só vai substituir. Eu vou botar para vocês aí embaixo já já. Em relação à velocidade, eu tenho V para velocidade média, tá? Agora a gente vai trabalhar a velocidade média. Delta, gente, sempre que você vê delta em física, não é aquele delta de matemática, tá? É o delta, não tem, aqui não significa número, não. O delta na física, ele significa variação, tá? Então, a variação de deslocamento, delta S, e variação do intervalo de tempo, que é o delta T, tá bom? Não fiquem assustados, não. Voltando lá naquela imagem, lá em cima do carrinho, né, a gente tem aqui a posição, o S, né, como posição final, S0 como posição inicial. Quem seria meu S0 aqui? Seria o zero, né? Foi a primeira posição aí do carro, no instante zero. E a minha velocidade? Depois vocês peguem aqui para calcular, tá? A velocidade desse cidadão, apesar da gente já saber mais ou menos, né? Já estão, é sempre um, então. E o intervalo de tempo também, que a gente sabe que foi 1. Vamos botar isso na prática. O movimento de uma partícula é descrito pela equação S, né, que é a posição final, é igual a 4 mais 2 vezes T no SI, no Sistema Internacional, aquele de medida que a gente falou lá em cima, né, metro por segundo, quilômetro por hora. Determine a posição inicial. Gente, não tem mistério. Aqui embaixo eu coloquei para vocês a resolução da questão A e B, é só observar. Por exemplo, se a minha fórmula é S final igual a S, a posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, eu só vou analisar o que ele me deu. Ele me deu assim, ó, posição, né, S igual a 4 mais 2 vezes T. Então, eu quero saber a posição inicial. Quem representa a posição inicial nessa fórmula? O 4. Olha onde ele está embaixo certinho. Eu botei até as duas fórmulas, né? A original, a que a gente sempre vai usar, e a fórmula que ele deu. Ele só quer que você olhe e diga qual é a posição inicial. 4. Qual é a velocidade? Também tá ali, ó, o V. O V tem alguém no lugar dele na fórmula que deram pra gente, é o 2. Então, o 2 representa a velocidade. E a posição é em T igual a 3 segundos. Se eu tenho segundo, ó, presta atenção nisso. Se eu tenho segundo, aí eu já sei que quem vai agir com segundo é quem? O quilômetro ou o metro? O metro, né? Metro sempre com segundo. A questão C eu botei ali em cima para vocês. A posição em 3 segundos, em T igual a 3, você vai substituir o T. Até joguei ali a fórmula e botei o T em verde. É posição igual a 4 mais 2 vezes T. Esse T vai sumir e vai entrar o 3, que foi o que ele pediu. Então, S igual a 4 mais 2 vezes 3, S igual a 4 mais 6. 4 mais 6, já tá a resposta aí, 10 metros. Metros porque eu tô trabalhando com segundo. Olha lá na letra C, T igual a 3S. S de segundo. Segundo vem sempre com o metro. Então, é só substituir, gente. Aqui mais um. Botei um exemplo para vocês e as respostas lá embaixo, né? Eu tenho aí um carrinho, tá sendo um carrinho, um ônibus, tanto faz, vai da imaginação de vocês, está sendo empurrado ou tá seguindo, né? Ele aí no instante inicial ele tá com 10 metros, depois foi para 12, depois para 14, depois eu tenho uma interrogação aí. E o tempo varia entre 0, 1, 2, 3, ou seja, qual é o intervalo de tempo? 1 segundo, né? A cada carrinho aí, a cada 2 metros, ó, de 10 para 12, 12 para 14. A cada 2 metros eu tenho 1 segundo de intervalo de tempo. Quem seria a interrogação ali? Não vou falar agora, vou deixar para vocês descobrirem lá embaixo que eu botei a resposta. Qual é a velocidade média do carrinho entre 0 e 1 segundo, 1 segundo e 2 segundos, 2 segundos e 3 segundos? Lembra, para descobrir a velocidade média, é a variação do espaço, né, da posição, dividido pela variação do tempo. Então, eu tenho aqui, vou fazer só um com vocês, entre o 0 e 1.
né? Se eu tenho que entre 0 e 1, já sei o ΔT, né? Que é 1. E já sei também o ΔS, que é o quê? 10 para 12. Quanto que é 10? De 10 para 12 eu tive um espaçamento de quantos metros? 2 metros. Então, meu ΔS vai ser 2 e meu ΔT vai ser quanto? 1. 2 dividido por 1, 2. 2 o quê? Tem que botar a unidade de medida. A unidade de medida, nesse caso aí, metros por segundo. Deem uma pausa no vídeo e façam os do entre 1 e 2 e 2 e 3. A resposta tá aqui embaixo. Ó, a resposta aí, vê se vocês acertaram, tá direitinho. Como, gente, é uma velocidade, né, é um exercício de movimento uniforme, as respostas sempre vão ser iguais, né, de tanto para tanto, sempre vai ser a mesma coisa, tá bom? Aplicando a velocidade média e a posição. Mesma coisa que eu fiz ali no exercício com vocês, tá? Deixa eu sumir ali o negocinho, sumiu. Um móvel da posição inicial, né, o S0, aí, menos 15 metros. O móvel parte, da posição inicial de menos 15 metros. E após 12 segundos, ele está em 45 metros, é a posição final dele. Ele quer saber a velocidade média. Não, ai meu Deus, professora, que loucura, como assim? Dica que eu dou para vocês, que tá aqui embaixo. Anotem sempre as informações que a questão te dá para depois você fazer a resolução do problema, tá bom? Então anota a fórmula, anota tudo. Eu botei aqui, anotei, né? Aqui embaixo a posição inicial era de menos 15, a posição final de 45, meu tempo de 12 segundos. Vou jogar lá na fórmula da velocidade média. ΔS, que é a variação de espaço. Gente, variação de espaço é o S final menos o S inicial, tá? Sempre que você tem uma variação, tem esse delta, esse triângulozinho que é o delta, você sempre vai fazer o final menos o inicial, não importa do que for. Sempre vai ser final menos inicial, tá bom? Então, nesse caso aí, eu tenho o meu final, que é 45, menos 15, tá? Tem que botar entre parênteses aí, vocês sabem disso, vocês provavelmente já fizeram essas equações em matemática. Dividido por 12. Então, 45, esse menos vai acabar, né, somando e virando 60. 45 mais 15. Dividido por 12 deu 5. 5 o quê? Não esquece da unidade de medida, que vai ser 5 metros por segundo. Olha as unidades que a gente tem aqui embaixo para poder acrescentar no final do resultado, tá bom? Então é isso, galera, não tem mistério, tá? Na semana que vem a gente vai trabalhar com os gráficos. Eu vou caminhar lentamente com vocês nesse conteúdo de física, porque primeira vez que vocês estão vendo, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado, tem que ter mais carinho com o conteúdo, tá bom? Deixei a atividade para vocês, que são pouquinhas atividades ali, e façam a leitura do capítulo 4, por favor, e tentem fazer as atividades, tá? Caso não consiga, envia foto da atividade que você não conseguiu pra gente tentar fazer junto, tá bom? Um abração, qualquer coisa, estamos aí.